Nesta sexta-feira aqui em Camaquã, o senador Luiz Carlos Reis, visitando os amigos e visitando também a Expo Camaquã. Essa é mais uma das tantas visitas aqui a Camaquã, mas num período especial, né? Num período que antecede mais uma corrida eleitoral. A gente vai falar um pouquinho disso aí e vamos falar também, senador, daquilo que mais marca o seu mandato, que é a luta aí por avanços no Rio Grande do Sul. Muito boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos amigos que estão acompanhando a Conexão Rural nas redes sociais ou na rádio. No dia da semana que nós comemoramos uma luta, e nós já falamos no teu programa há algum tempo atrás, dos recursos do crédito rural para 2021, ainda safra 21-22, aqueles PLN1, que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro nessa última quinta-feira. Quinta-feira sancionado, já a partir da semana que vem, recursos para custeio de trigo, custeio pecuário, e também até um pré-custeio de arroz ou de soja para sair para já a safra 22-23. E as máquinas que foram vendidas nessas exposições feiras, que existe agora um recurso na ordem de quase 25 bilhões de reais que vão ajudar os produtores rurais gaúchos e brasileiros. Senador, ainda há muita demora, né? Há muito delay, né? Entre o que é anunciado. A gente sabe que há uma enorme boa vontade. Eu me lembro que a gente estava lá na Expo Direto e o senhor, inclusive, falou com a ministra, ela reunida um pouco antes com o ministro da Economia, mas demora, né? Continua demorando. Aquele dia eu saí de lá, Alex, uma segunda noite eu saí, fiquei terça-feira em Brasília com a Tereza, com o Paulo Guedes e completamos com o presidente Bolsonaro. Ali foi tomada a decisão política. Depois esse assunto ficou 3 semanas dentro do Congresso Nacional. Passaram um dia de uma votação, porque precisava votar. É uma questão de lei, é uma questão de orçamento. Tem recurso, tem que ter orçamento, tem que ter lei. Isso também levou mais 3 semanas. E agora, depois de fazer uma semana, votamos na semana passada, aí tinha que estar na sanção presidencial. E que saiu apenas nessa quinta-feira. Então, são os processos que demoram, porque a seca abalou muito o Rio Grande do Sul. A estiagem, felizmente, falava hoje em Camaquã, vocês não perderam tanta soja como a fronteira oeste, com as Missões, a região norte do estado e outras regiões do Alto Jacuí perderam. Mais de 400 municípios foram prejudicados com esse ano. Então, mas o mais importante é que o recurso saiu. O senhor é um parlamentar, um parceiro do atual presidente. Isso aí é público, é notório. Nós teríamos, senador, um governo diferente, não fosse a pandemia? Totalmente diferente. É bom que teus assistentes, quem assiste o teu programa, saibam. O atual governo teve que desembolsar 1 trilhão e 300 bilhões de reais, ajudando todas as prefeituras do Brasil, todos os governos do Brasil, todos. O nosso governador recebeu 2 bilhões e 400, os prefeitos gaúchos receberam 1 bilhão e 400, só que são quase 4 bilhões que vêm para os prefeitos gaúchos e para o governo do estado do Rio Grande do Sul. 4. Saiu vacina para toda a população brasileira. De vacinas, Alex, que o pessoal falava que o governo não queria vacina, quase mais de 500 milhões de doses de vacina. Só aqui é um valor expressivo em vacinas que foi gasto para o Brasil. E o Rio Grande do Sul recebeu 30 milhões de doses de vacina. Poucos falam no que aconteceu. Ajuda, aquele auxílio emergencial. Mostrava um dado do Rio Grande do Sul, um valor expressivo que foi gasto no auxílio emergencial do Rio Grande do Sul. E assim também o recurso para o Pronamp, micro e pequena empresa, e os hospitais todos foram ajudados com o governo federal. Veio a guerra, e com a guerra o acentuamento da crise dos fertilizantes. Ao mesmo tempo em que os nossos produtores estão pagando aí muito mais por esse produto, nós temos as misturadoras que estão anunciando lucro recordes. Qual é o tipo de intervenção, e se é possível isso aí por parte, seja do parlamento, do poder público de modo geral, para tentar achar um equilíbrio nisso aí, senador? Isso é lei de mercado. O preço da soja, o preço do arroz, o preço do milho, o preço das carnes, tudo subiu no mundo inteiro, como os nossos insumos subiram muito mais. Mais os insumos do que propriamente o custo de produção aumentou mais do que o custo dos alimentos. E aí fica ruim para o produtor nesse momento, mas pior ainda para o consumidor, Alex. Que nós tentamos achar saídas.
Vou te dar a questão do combustível. O governo federal reduziu, tirou todo imposto federal, zerou o imposto federal. No Congresso, Câmara e Senado, nós votamos matérias que baixavam em 40, 30, 40, 50 centavos o litro do diesel. Foi votada a lei e chegou na ponta, o preço não reduziu. Foi baixado o imposto federal, que zerou o imposto federal, mas aí tinha um imposto estadual que não reduziu. Então, são situações que o preço do combustível fica nas nuvens, os insumos defensivos, fertilizantes ficam nas nuvens, as peças, as máquinas, o aço subiu, o combustível subiu e a gente não consegue fazer baixar o custo de produção, porque é uma lei de mercado. O preço do petróleo sobe, não é no Brasil, sobe no mundo inteiro. Então, nesse sentido, o que a gente está vendo é ruim para o consumidor, também não é bom para o produtor. E não existe mecanismo nesse momento. O governo pode ser, como é que eu vou fazer para botar no mercado milhões de toneladas que nós importamos? O Brasil importa quase 95% do potássio que consome, quase 90% do fósforo que consome, e assim é o nitrogênio. Nós temos que ter políticas que o Brasil possa ser produtor de fertilizantes, por exemplo. E eu trabalhei um assunto, Alex, é importante colocar para quem te assiste aqui, em cima de uma empresa Águia Fertilizantes, capital brasileiro e australiano, que vão investir 30, 40 milhões de dólares. E eu ajudo há quase um ano esse assunto. E agora foi resolvido na semana passada uma decisão do juiz federal de Bagé. Esta empresa, Alex, pode produzir fósforo que o Rio Grande do Sul importa. Fósforo. Tem uma fonte de uma mina de fósforo natural em Lavras que pode, vamos dizer, resolver o nosso problema. Então, assim como nós encontramos esta mina em Lavras, outras minas de fósforo, potássio, existem também no Brasil e que tem que ser perseguido um investimento maciço no Brasil para diminuir o custo dos fertilizantes. A sua ideia, aquela do porto no litoral norte, teve uma reação imediata, principalmente do pessoal de Rio Grande ali. Como é que está aquele projeto? Vai prosperar? Como é que está? Quinta-feira dessa semana eu recebi no meu gabinete o diretor-geral da ANTAC, Dr. Antônio Neri, falando duas coisas. Uma hidrovia diretamente ligada a vocês aqui. E a outra é o Porto de Arroio do Sal. O porto está em andamento, está a documentação da ANTAC, está a documentação da Secretaria de Patrimônio da União, está a documentação no IBAMA, em 3 frentes. E a Prefeitura de Arroio do Sal está alterando o plano diretor. Esperamos que em 3, 4 meses no máximo, essa documentação toda esteja ok, e aí já partir para os investidores. Hoje tem um grupo de donos, são 6 proprietários do projeto, onde o Adilson é um grande empresário em Xangri-Lá, tem uma dona construtora, incorporadora, são os que estão conduzindo o projeto. E eu tenho ajudado e empurrado, porque para o Rio Grande do Sul vai ser uma virada de página, Alex. Imagina um investimento de 7 a 8 bilhões de reais, totalmente privado, e vai fazer o custo da logística do Rio Grande do Sul reduzir. Hoje é o mais caro do Brasil, logística. 23, 24% do custo logístico. Se eu tiver um porto, melhora. Se eu tiver hidrovia, melhora. Se eu tiver ferrovia, melhor ainda. Então nós vamos achar substitutivos para o meio de transporte, que hoje é só rodoviário. Eu concordo com o senhor também. Eu acho que o que é demais não é exagero, principalmente se tratando de infraestrutura. Vamos dividir a nossa política em 2 rounds aí. Primeiro, cenário nacional. Nós temos aí um Bolsonaro melhorando, né, pelo menos nessas intenções de voto antes do período eleitoral. Nós temos um PP hoje com Bolsonaro nacional, né? Como é que o senhor analisa esse quadro nesse momento que indica a ida de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva para o segundo turno? É lamentável, né, nós termos o ex-presidente Lula como candidato novamente, liberado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja que não é contra ninguém, contra ele ou contra ninguém. Uma ação julgada por um juiz federal, Sérgio Moro. Uma ação julgada no TRF4, que é um tribunal de excelência aqui dos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Julgado e também condenado aqui. Vai para o STJ, condenado. Tu perde em 3 instâncias. O cara perdeu no Fórum de Camaquã. Tá bom, posso apelar. Não, perdeu em 3 instâncias importantes. Aí vem o Supremo, diz que tem problemas no erro do julgamento. Agora os fatos, Alex, foram comprovados. Então, esse é o primeiro ponto. A indignação minha com o Supremo, que eu hoje tenho assinado as medidas com o Supremo, mas nós não conseguimos resolver, mesmo que o Senado tenha poder contra eles. Aqui é o lamento. E depois,
Nós temos um governo sério, que é o governo Jair Bolsonaro, um governo totalmente diferente. Veja que eu fui deputado 4 anos com Fernando Henrique Cardoso, PSDB. 8 anos com Lula, PT. 6 anos e meio com Dilma, PT. 1 ano e meio com Michel Temer, PMDB. O que eu não vi em 20 anos desses governos, estou vendo em 3 anos e 4 meses do Brasil. Diferente, totalmente diferente. Então é importante que o povo pense e raciocine bem, né, do que era o Brasil ontem, do que está sendo o Brasil hoje, superando a pandemia, que afetou o mundo inteiro, e superando a guerra da Rússia com a Ucrânia, que também afeta o mundo inteiro, mas nós que temos a liderança do nosso negócio no agronegócio, sofremos mais ainda com essa guerra da Ucrânia. E mesmo assim o Brasil está indo para frente. Eu sempre digo que quem tem mais chances de ganhar uma eleição majoritária é aquele que mostra mais vontade. Mais do que mostrar boa vontade, tem que ter essa boa vontade. E eu vejo no senhor alguém que quer muito ser governador do estado. O problema é que num pleito as dificuldades políticas, conjunturais, elas vêm a rodo, né? O senhor tem aí digamos, uma força hoje, um apoio do partido, agora bem mais força, né? Mas nós temos ainda, por exemplo, um provável oponente seu, que foi o governador do estado, Eduardo Leite, que uma hora foi ser candidato a presidente, outra hora já dizem que vai voltar a ser governador de novo. Isso acaba embaralhando tudo. O próprio MDB também, que é um provável aliado do segundo turno, também está dividido. Como é que o senhor consegue ver um farol nesse emaranhado e as suas chances diante de um cenário como esse aí, que também tem um outro candidato de Jair Bolsonaro aqui no estado? Primeiro, eu sou candidato, meu palanque será o palanque do Bolsonaro, um dos palanques, e o Onyx Lorenzoni também é candidato, também outro palanque do Bolsonaro, que está no partido do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro terá 2 palanques do Rio Grande do Sul, 2, o meu e o do Onyx, ponto. Esse é o primeiro ponto. O Eduardo Leite tinha um projeto que era governo federal, perdeu para o Dória, acho que não volta para o governo federal, não tem chance, a não ser que o Dória desista e não vai desistir. E aí ele tenta agora uma nova manobra, quem sabe, de ficar como governador do Rio Grande do Sul. Ele disse que não iria. Agora o fato é dele, ele tem que decidir. Realmente fica muito travado. Os partidos que têm cargos no governo têm um problema de desapegarem ao governo ou ao próprio governo Eduardo Leite. Então é uma situação que ele terá que tomar uma decisão e vamos ver o lado que ele tomar. Eu, se quero ser candidato, Alex, não interessa quem seja o oponente, eu tenho que enfrentar qualquer um, da esquerda, do centro, da direita. Essa é mostrar a minha proposta para que o eleitor possa julgar quem deve ser o candidato, o governador do Rio Grande do Sul. Então essa é a minha parte em cima do caso Eduardo Leite. Então já falei que o meu palanque será também um palanque do Jair Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. O que esse governo não tem feito que o senhor faria e o que tem feito que o senhor não faria? O que eu estou vendo hoje, Alex, estou falando em infraestrutura. O Heinz trabalhou em hidrovia, trabalhou em ferrovia, trabalhou em rodovia, trabalhou em ponte, porto, aeroporto, tudo que eu trabalhei. Vou continuar fazendo, se faço isso como senador, vou fazer muito mais como governador, muito mais do que eu já fiz, porque tem uma estrutura diferente do estado do Rio Grande do Sul. O que eu vejo uma crítica ao estado, por exemplo, a segurança pública é um problema sério hoje. Eu vejo que Porto Alegre, o prefeito Melo fez uma pesquisa, o item mais, vamos dizer assim, avaliado negativamente no Rio Grande do Sul é a segurança pública em Porto Alegre. Uma outra questão, as escolas. Eu quero investir pesado em educação, fazer uma transformação na educação do Rio Grande do Sul. E tenho estudado essa questão. Veja que tem escolas, Alex, o governo com dinheiro em caixa, você levar um ano e 4 meses, crianças sem luz por falta de um transformador, alguma coisa está errada, Alex. Cai um muro numa escola em Novo Hamburgo e você não consegue levantar um muro de uma escola. Então, são fatos assim que é lamentável. Os índices hoje de educação do Estado são os piores dos últimos anos. Temos que mudar essa educação. E a educação é fundamental. E se eu quero alavancar crescimento, é com investimento principalmente em educação. Nas escolas de ensino fundamental e nas escolas de ensino médio. Então, meu foco fortemente será segurança pública, será educação também e resolver o problema que a saúde tem hoje. Tem filas quilométricas que o pessoal aguarda para fazer um exame, para fazer uma cirurgia. Isso tem que acabar. Você não pode ficar um ano, 2, morre a pessoa e você ainda não foi atendido. Mulheres grávidas, Alex.
Eu dou um caso de São Francisco de Assis. Ela sai batendo caixa numa ambulância para chegar em Bagé ou para chegar em Santa Maria. 200 km para achar um leito de UTI neonatal. Tem que simplificar esse processo e fazer com que as pessoas possam ser melhores atendidas da forma que o Estado tem dinheiro para isso. E será uma prioridade: saúde, educação e segurança pública. E desenvolvimento nós vamos fazer no Estado com dinheiro de fora, não é dinheiro do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muitas obras podem acontecer, como eu estou mostrando o que é possível fazer: porto, aeroporto, hidrovia, ferrovia e ponte. Isso é muito importante com dinheiro privado. E se focar no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que o governador tem que ficar focado aqui, né? Até porque o compromisso é de 4 anos. Eu quero lhe agradecer muito, quero lhe desejar uma ótima caminhada aí, porque até outubro tem muito chão, e dizer para o senhor que sempre que o senhor estiver mais ou menos cansado, meio balhado, venha a Camaquã, que aqui sempre tem um ombro amigo, seja do Ceci, seja do Paulo, seja do Kiko, a gente gosta muito do senhor aí. Tá bem, obrigado. Com essa turma daqui, a gente rememorava agora no almoço, Alex, nós estamos há mais de 40 anos, 40 anos não é 40 dias. O pessoal conhece a minha história dos movimentos arrozeiros dos anos 80. Lá se viu muito tempo que passou, e o Heinz é a mesma pessoa que era como líder classista, que fui como prefeito, que fui como deputado e sou agora como senador, e quero continuar sendo assim como governador do Rio Grande do Sul. E eu não posso esquecer do Marcolim também, que é outro fiel escudeiro. Né? Marcolim, outro. Comandou a nossa campanha em 2018, que muito obrigado ao Marcolim, grande parceiro Marcolim. Obrigado. Bem-vindo sempre. O Conexão Rural falou com o senador Luiz Carlos Heinz.